Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e tô aqui para fazer um vídeo diferente do que normalmente eu venho trazido, né? Faz tempo que eu não faço uma tier list e tô aqui trazendo mais uma vez, falando agora sobre os mangás da Shonen Jump. Como não temos Talk da Jump lançado nessa semana, então eu vou trazer um vídeo falando sobre os mangás em si. Normalmente os vídeos de Talk eu costumo fazer uma análise um pouco mais crítica, né? Pelo menos eu tento. Agora eu vou falar um pouco mais de outras coisas diferentes, né? Peço que você deixe o seu like, ajuda o crescimento do canal, é muito importante. A Shonen Jump atualmente, ela tem um pouco mais de 20 mangás em publicação. E eu queria, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o que eu tô achando sobre o desempenho de cada um desses mangás. Tirar um pouquinho da análise mais crítica e botar um pouquinho mais da minha opinião sobre o que eu tô achando do desenvolvimento das obras, o andamento, a publicação e, enfim, os arcos em si. Começando primeiramente pelo mangá mais popular, né? O One Piece, o mangá mais longevo da revista. Aqui eu separei em 4 tópicos, que é o ótimo, o bom, o ainda dá pra ler e o intancável, né? Que é um mangá que não tem como, né? O One Piece, eu colocaria ele em ótimo, né? E em alguns pontos, né? Talvez entre ótimo ou bom. Eu acho o One Piece uma ótima obra, um mangá muito bom. Sim, todo mundo conhece como é que é o One Piece, né? Antes do time skip, né? Eu acho que o One Piece era uma das minhas obras favoritas. Depois ele caiu um pouquinho de rendimento, ao meu ver. Eu acho que as coisas mudaram bastante depois do arco de Wano. Então algumas coisas eu acabei que eu simplesmente não conseguia mais achar One Piece lá, tanta coisa, uma maravilha, assim, uma das maiores obras já publicadas. Eu acho One Piece uma obra muito boa. Eu não diria que ele assim, é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Mas eu colocaria ele como, vendo o desempenho dos outros mangás da revista, ele é um desempenho ótimo, né? Uma ótima obra, um desempenho ótimo, tem uma história até interessante. Não diria que é uma obra perfeita, talvez para muita gente seja, mas para mim o One Piece ele não é tudo isso. Ele é sim uma ótima obra, mas eu não colocaria ele como um mangá perfeito, assim. Principalmente porque é um gênero que atualmente não é um dos meus favoritos, né? Obras de ação, aventura, essas coisas, apesar de eu gostar, não é uma das obras que eu mais tenho, assim, um gosto, assim, um dos gêneros que eu mais gosto, assim. Mas One Piece é uma obra muito boa, não tem como a gente discordar disso. Tem o Roboco, a comédia, né? Acho que é o único mangá de comédia que ainda permanece, não é um mangá de sucesso. Acho que isso todo mundo já entende, quem acompanha a revista, a publicação dos mangás, né? Então entende que o Roboco ele não é um mangá popular, mas ele mantém na revista por alguns quesitos. Eu acho interessante, não interessante, mas eu acho curioso o fato da revista ainda manter esse mangá por tanto tempo, porque é um mangá que não vende muito bem. Acho que o auge que o mangá alcançou, por exemplo, em vendas foi próximo a 20, 25 mil aproximadamente. Eu tô falando só em vendas físicas, né? Então o Roboco é um mangá que tem muitos desses problemas em questão de popularidade. Ele não consegue vender muito bem. Eu não sei por que a Jump ainda mantém esse mangá por tanto tempo. Um dos pontos que eu vejo muitas pessoas falando, talvez eu acho que seja ainda esse ponto que mantém o mangá, é porque o mangá ele tem uma popularidade interna, que no caso os leitores diretos da revista é uma popularidade até boa, mas aí o quão bom isso é a ponto de fazer o mangá sobreviver por mais de 5 anos, né? O mangá já tá se aproximando de 6 anos de publicação, acho que até mais, nem sei a quantidade certa, né? O mangá tá com quase 250 capítulos, é uns 5 anos aproximadamente. E o mangá sobrevive por todo esse tempo. Eu não acho o mangá lá essas coisas. Tem alguns capítulos que até são interessantes, legais, engraçados, essas coisas lá. Mas, enfim, é só a mesma coisa, né? Enfim, eu acho que é porque o mangá não é pra mim. Eu acompanho da obra, né? Eu tô tentando ficar em dia com o Roboco. Acho que é o único mangá da Jump que eu não tô em dia ainda, porque realmente é difícil de acompanhar esse mangá. Pelos capítulos, pelo desenvolvimento, porque, enfim, é um mangá episódico. De vez em quando o autor ele faz algumas coisinhas, uns mini arcos de 5, 4 capítulos. No mais é só isso, o mangá ele é mais episódico. Então eu não colocaria ele nem ótimo, nem bom. Acho que ainda dá pra ler. Ainda, né? Um mangá que ele não é lá grande coisa. Por enquanto eu ainda consigo acompanhar o mangá. Não é algo tão intancável assim, mas dá pra ver ainda, né? Subindo um pouquinho mais, temos o Sakamoto Days. O Sakamoto Days é um mangá que eu já botar aqui já no bom. Eu vou elaborar aqui agora, porque Sakamoto Days, ele nunca foi um mangá assim ótimo, né? Desde os primeiros capítulos, acho que o mangá, ele passou de um mangá ainda dá pra ler ou bom, porque o mangá ele desde os primeiros capítulos vem ganhando popularidade, vem ganhando a minha atenção, e os primeiros capítulos não foi lá essas coisas, né? Acho que as coisas mudaram, evoluíram com o tempo. Os primeiros capítulos foi algo que eu cheguei assim que o mangá tava em publicação, né? Tava antes do capítulo 10 ser lançado, eu tava acompanhando semanalmente.
eu praticamente parei de ler. Não por não gostar, mas simplesmente eu cansei. Eu deixei acumular, mas acumulou tanto que eu simplesmente esqueci da obra. Um tempo, então, eu voltei a ler a obra. Mas não tava lá essas coisas, né? Então, quando eu voltei a ler o desenvolvimento, então acho que sim, comecei a gostar um pouco mais. Então, eu não acho a obra também lá grandes coisas, né? É um mangá de ação, de certa forma, muitos mangás de ação têm uma proposta parecida. Ele é genérico, de certa forma, né, para os mangás shonen de ação. Muita gente pode gostar disso, mas não é uma obra assim que me chama tanta atenção. Assim. É uma obra boa, mas eu acho que, enfim, é só isso que o mangá apresenta. Um grupo forte que luta contra o grupo, tem que derrotar um certo vilão que tá querendo fazer alguma coisa, enfim. É a base de todo mangá de ação, normalmente é essa. E eles elaboram de acordo com a obra, né? Sakamoto Days não é diferente disso. Então, ele faz pelo menos o básico bom, pelo menos. E acho que isso é que importa. O Ao no Haku, temos aí também, né, ele. O mangá também não é algo grande coisa. Eu nunca achei o Ao no Haku assim uma obra tão espetacular assim. Eu vejo muita gente falando, elogiando bastante a obra, mas eu também não acho lá grandes coisas também. Eu colocaria também o mesmo nível de Sakamoto Days. É um mangá que acerta no que ele propõe, não foge da proposta. Ele apresenta algo básico, mas tem alguns pontos em Ao Haku que faz não achar a obra assim tão boa assim, né? Por exemplo, alguns desenvolvimentos, eu não quero dar spoiler aqui para quem não tá acompanhando o mangá. A enrolação, primeiramente, né? Não foi algo tão grande, né? Porque tem muitos mangás de romance que realmente enrola muito. Só de falar isso já me vem alguns mangás em mente, mas Ao Haku ele não enrolou tanto. Mas antes, algumas coisas pareciam que o mangá ia querer enrolar bastante, né? Mas é um ponto que que me incomodava um pouco, mas pelo menos a autora não fez isso ficar pra sempre, né? Mas, de qualquer forma, Ao Haku tem tanta coisa interessante, né? Ao Haku é o genérico do romance, não faz nada tão impressionante assim. Pelo menos ele faz algo, assim como o Sakamoto Days, ele faz algo de certa forma genérico, mas pelo menos faz bom, pelo menos, né? Então, é isso que o mangá tem. Agora, o Delusive Samurai é uma obra que eu já vou colocar em dá pra ler, ainda dá pra ler. É uma obra que não é, nos primeiros volumes, nos primeiros arcos, é até interessante, mas é só isso que o mangá entrega, não é nada tão impressionante assim. Os arcos não são agora lá tão impressionantes, os personagens não são nem um pouco interessantes. O vilão, por si só, é um vilão que sim, com certeza os vilões são feitos pra odiar, mas eu odeio ele não por ele ser um bom vilão, por ele ser um personagem chato, simplesmente chato. O vilão é realmente personagem insuportável. Os protagonistas são até interessantes em alguns pontos, alguns aqui e acolá, mas nada tão impressionante também. Então fica assim, um vilão chato. Os protagonistas não tão interessantes, quando desenvolve aí na história, fica tudo muito meio sem graça. E aí combinando ainda com as loucuras que o autor ele faz, né? Porque o autor de Delusive Samurai realmente ele tem uma proposta bem louca, né? Desenvolver os arcos, algumas coisas que ele coloca. Então, combinando tudo isso, faz um mangá que não me agrada tanto. Eu ainda consigo ler o mangá, não é algo que eu considero intancável, assim, um mangá horrível. E a qualquer momento vai se encerrar também. O Samurai desenvolveu bastante. Mas é uma história que, enfim, tá em publicação e não me agradou, né? Não é algo tão ruim assim, mas passa longe de ser algo bom também. Mas ao todo, pelo menos o mangá ainda dá pra ler alguma coisa, né? Agora tem o Witchwatch. O Witchwatch, eu sinceramente confesso que eu colocaria até em ótimo nos 100 primeiros capítulos aproximadamente. Mas depois daquele arco que a Nico ela vira criança de novo, eu colocaria aqui, mas aos poucos o mangá tá começando a ficar aqui. Eu vou colocar ainda em bom, né? Por enquanto tá aqui, mas se tivesse um outro espaço entre esses dois, o Witchwatch seria o lugar onde ele estaria. O início de Witchwatch ele é até interessante, gosto bastante do humor de Witchwatch, não sei se esse Ketense foi da mesma forma, né, que é o mesmo autor, mas o Witchwatch é uma obra bem interessante. Eu não achei ruim o arco, né, que a Nico ela se tornou uma criança, eu só achei meio que cansativo, porque uma coisa é um arco assim, sei lá, um pequeno arco, aconteceu isso, então agora vamos resolver isso aqui, então vai resolver. Só que aí o autor, eu não sei se realmente a proposta do autor ele fazer algo tão grande ou ele realmente quis esticar por, sei lá, os leitores estão gostando, isso aqui tá interessante, então vamos esticar. Não sei qual foi o plano do autor, se realmente tinha essa proposta de ser tão longo, porque já faz mais de 100 capítulos que tá com a Nico dessa forma. Só o capítulo mais recente, que agora ela aparentemente vai realmente voltar à sua forma normal. Mas é um negócio bem que eu me incomodei, né? Porque o autor esticou demais. E aos poucos eu fiquei me incomodando até chegar ao ponto, né? Que eu simplesmente, não, isso aqui vai ser agora, vai ser assim agora. Então eu simplesmente aceitei.
Uma das coisas que eu cansei em Witch Watch é os capítulos episódicos, né? Algo que eu já não gosto tanto em Roboco, agora o Witch Watch fazendo, não que isso fosse algo novo, né? Mas desde os primeiros capítulos isso acontecia, mas ficou um pouco meio chato. Alguns capítulos realmente eram bem chatos, mas ao todo eu acho que o Witch Watch ainda conseguia me chamar a atenção. Por isso que eu não colocaria ele em ainda dá pra ler, porque ele ainda é interessante em alguns pontos, algumas histórias. Eu gosto bastante dos personagens. O autor ele coloca assim questão de mistério sobre o que vai acontecer, né? Tem a questão das profecias, isso é interessante, o que ainda me dá a vontade de acompanhar a obra. O autor, alguns capítulos atrás, acho que faz meses já, né? Ele colocou um arco aí de flashback bem interessante. Ele só tá colocando lenha na fogueira, mas ele faz tudo muito lento, isso que me incomoda bastante. Witch Watch é uma obra que tem um enredo bem interessante, mas o autor ele enrola demais. Lógico, o autor ele quer quanto mais capítulos melhor, porque enquanto a obra tiver publicação melhor. Mas eu me incomodo bastante dessa enrolação que ele faz. Então, esse é o ponto negativo que eu acho em Witch Watch, mas eu ainda acho a obra boa. Esse com o ponto que eu já falei, né? Esses mistérios ainda me chamam a atenção para continuar acompanhando a obra. Então é ainda mais interessante. Agora o Akane Banashi é um ponto aí que eu também acho que colocaria entre esses dois. Mas eu vou colocar ainda dá pra ler. Não porque eu acho a obra algo tão horrível assim. Mas é o tema de Hakugo, desde o início, né? Não é algo que me chamou tanta atenção. Os personagens são interessantes, o desenvolvimento da história é interessante. Toda essa questão da Akane, né? Sobre ela tentar se tornar uma... Eu até esqueci já o nome dos termos lá, dos nomes. Mas ela quer ser o top lá, né? As motivações dela para isso e todas as coisas que vem acontecendo ela, que vem praticamente impedindo ela disso tudo. Essas coisas são interessantes, mas o que me afasta da obra é o fato de eu não entender muito bem. Lógico, não é que eu tô dizendo que o negócio é bem difícil, tão complexo. Mas é algo que é um estilo que eu não gosto tanto, não me chama tanta atenção, não é tão agradável pra mim. O Hakugo, né, essas coisas, né? Isso me afasta bastante da obra. Eu ainda consigo ler a obra, mas nem nada tantas coisas assim. Enfim, a Akane Banashi o negócio é tão assim porque eu nem consigo falar tanto, elaborar tanta coisa sobre a Akane Banashi. Quem acompanha, por exemplo, os vídeos de Tóquio sabe que na maioria das vezes eu não falo tanto de Akane, por conta de que não tem muita coisa para se falar. Uma coisa que me incomodou bastante a Akane Banashi é a questão do anime, que eu já falei muito sobre isso, né? Foi anunciado recentemente o anime e que demorou bastante, eu não sei qual foi o motivo, mas pelo que mostrou, eu já falei até nos vídeos que as coisas estão bastante avançadas, né? Saiu um trailer, já tem dubladores já anunciados, já tem um visual já, então o negócio já tá bem encaminhado. Agora vem a pergunta, se a Jump, se a Shueisha, se o estúdio já tinha tudo isso já encaminhado, por que eles não anunciaram mais cedo? Isso poderia tá dando um hype um pouco mais de tempo, se for realmente esse o caso, porque eu não acredito que o estúdio ele resolveu fazer tudo isso para então ele anunciar o anime. Eu não acho que isso aconteceu. Eu pessoalmente, isso aqui agora é uma opinião muito minha, né? Que eu acharia melhor o estúdio anunciar o anime, pelo menos antes de tudo isso sair. Pelo menos daria um hype, né? Então isso... Porque imagina só quanto tempo deve ter durado, né? Pra ele fazer essas coisas, ter trailer, essas coisas tudo. Deve ter durado um tempinho. Então, esse tempo todo, o hype poderia estar aí queimando. Mas, infelizmente, aparentemente, né, as coisas não foram dessa forma. Mas a Akane Banashi tá aí em publicação, nada tão impressionante, não acho a obra tão impressionante assim. Talvez algumas pessoas até acharem que eu gosto da obra, não sei, né. Mas eu não odeio a obra, mas também eu não gosto. Então fica por isso mesmo. Agora a obra que eu vou botar já intancável aqui, a primeira para estrear aqui, eu vou botar já o Kill Blue, que é a obra que já tá me irritando pra caramba. E os anúncios recentes que teve, o anime, é o que me irritou mais. Porque faz um tempo já que eu falo sobre a questão de cancelamento de Kill Blue. Teve um arco, né, sobre onde o protagonista, sempre esqueço o nome dele, Ogami, né? Lembrei agora. A Mitsuoka, que é a heroína principal, descobriu sobre a questão dele não ser um estudante comum e tem toda essa questão, né? Então eu pensei, não, agora o autor ele fez uma revelação muito importante. Então acho que o autor está querendo planejar um final. O que aconteceu? Ele abriu um novo arco. E esse arco com potencial de ser um pouco mais longo. Então eu pensei, então vai ser cancelamento. Só que aconteceu, o arco terminou e ele abriu um outro arco, mas agora com nova revelação. Descobriu-se então, quer dizer, não sei se descobriu. Teve a revelação da Mitsuoka que ela não é quem ela aparenta ser, pelo menos foi o que eu entendi. Então agora vai ter todo aquele desenvolvimento que realmente parece ser um desenvolvimento de arco final. Agora todos os alunos sabem sobre o passado dele, pelo menos em partes. Então tem toda essa questão. Então vem isso, né?
que o Blue tá parecendo que vai ser cancelado, mas aqui vem então, enfim, o anúncio que o Blue vai receber um anime. Pelo menos não foi anunciado oficialmente. Teve alguns vazamentos, né? Normalmente esses vazamentos é quase uma confirmação, mas a história tá mostrando que parece que a obra vai se desenvolver para um clímax final. Tá tudo se mostrando para isso. Agora eu penso, por que a Jump agora tá investindo em mangás cancelados? Por que agora vem acontecido isso? Não sei. Mas eu acho que o Blue é um mangá que, independente se ele merece ou não anime, é um mangá que vai ser cancelado. Eu acho que o mais indicado é para isso. O mangá vem perdendo muito as suas vendas. A história, por si só, é algo que, sinceramente, não é lá grandes coisas. Eu até defendi o mangá no início, né? Muita gente falou mal sobre a questão da problemática nessas questões. E eu, sinceramente, eu achei, não, vamos ver o que o autor ele quer apresentar. Vamos ver se ele tem alguma proposta interessante. A obra se salvou, né, de cancelamento, se desenvolveu, foi desenvolvendo algumas coisas, mas aí então o que aconteceu, ao meu ver, desandou por completo. Eu não gostei mais da obra, para mim, eu já estava contando os capítulos para ver quando que essa obra ia ser cancelado, mas até então a obra continua em publicação e eu não consigo mais tancar essa obra. Ainda tô lendo, mas eu coloco aqui só por causa disso. É um mangá que tá intancável mesmo. Outro que eu vou colocar já que ainda dá pra ler é o No Exorcist. Eu sinceramente colocaria ele até aqui, ó, em bom, alguns capítulos atrás. Mais ou menos, sei lá, uns 50, 60 capítulos, quando ele tava por aí. Mas eu coloco ele por aqui, porque a obra se tornou praticamente... Ele já era, né? Mas o autor escancarou isso por vez já, né? É um Aren lá e, enfim. Não que, sinceramente, eu acho todo mangá Aren ruim, mas que, sei lá, no Exorcist o autor, ele se perdeu muito, né, na história. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Se ele tá querendo fazer um romance, se ele tá querendo fazer uma ação, se ele tá querendo fazer um ecchi, não sei. Só sei que eu não tô gostando mais da obra. A obra tá cada vez mais perdendo a minha credibilidade. Isso aqui pra muita gente a obra já não era boa. Realmente até defendi, assim como que o Blue defende muito a obra. E acreditei no potencial da obra. Mas as coisas só estão perdendo mais a credibilidade pra mim. Então, No Exorcist é um mangá que, sinceramente, se continuar assim, ao meu ver, já pode cancelar mesmo também. Mas sinceramente, se o Blue recebeu uma adaptação anime, acho que no Exorcist vai ser a mesma coisa daqui a um tempo. No Exorcist tá difícil. É a questão, né? Eu acho que não vai sair, não vai crescer muito aí. Agora temos o Madano Witch. O Madano Witch é um mangá novo que tem feito sucesso, né? Coloco ele aqui em bom. Eu não coloco em ótimo. Eu acho que um dos poucos que até então, desses daqui que merece realmente é só One Piece mesmo, não tem jeito. Mas Madano Witch, por enquanto, ele tá por aqui. Não é nada tão impressionante também. Eu sinceramente não acho que Madano Witch, né, o Witch the Witch, como algumas pessoas chamam, é um mangá tão impressionante. Não acho a história dele algo tão incrível assim. Ele faz o básico, eu acho que isso é interessante também. Eu acho pelo menos isso é interessante, pelo menos isso é legal, né? A obra é interessante por enquanto. Ainda tá no início, né? Então a gente tem como a gente ter tanta ideia assim. Apesar de o mangá já tá com quase 50 capítulos, vai ter um especial aí de um ano, né? O aniversário de um ano. Então é a obra que já passou pela primeira barreira. Vamos ver como é que a obra vai desenvolver daí pra frente. Não tem tanta coisa, né? Pra Madano Witch. O mangá faz sucesso. É algo que não é ruim. Recomendo bastante a leitura se você não leu Madano Witch, porque aí você tira suas próprias conclusões. Eu acho ok, pelo menos, né? Aí tem o Kagurabat. Eu sinceramente estou em dúvida sobre o que eu coloco Kagurabat. Se eu coloco em bom ou coloco em ainda dá pra ler. Vou colocar ele por aqui mesmo, né? Kagurabat, eu não acho ele tão impressionante. Os primeiros capítulos, enquanto muita gente reclamava da obra, eu quis tirar minha própria opinião, minha opinião própria, né? Uma coisa que eu mudei muito é sobre a questão de opinião. Quando lá nos primeiros vídeos do canal, eu era muito levado pela massa, né? As pessoas falavam uma coisa, tinham opinião sobre alguma coisa que eu fazia, eu sempre ia pela opinião das outras pessoas. Eu comecei a ter minha própria opinião. Se muitas pessoas estão falando mal de uma coisa, o que eu vou fazer? Eu não, vou ver se isso aqui é realmente tudo isso. Algumas pessoas estão falando bom, vou ver pra ver se realmente é bom como as pessoas dizem. Então, Kagurabat, muitas pessoas estavam falando mal. Muitas pessoas, não sei se era por meme, sim, muitas pessoas por meme, mas realmente muita gente não gostou da proposta, enfim, por ser clichê, genérico, mas enfim, a Jump é isso mesmo. Tem muito mangá que faz sucesso, mas é genérico. Mas estamos falando de Kagurabat, que realmente é mais um mangá, né, que se mostra ser um mangá muito top, por ser um mangá que tem muito sangue, tem muitas essas coisas, então é um mangá top, né, que é um mangá sério e tudo mais.
E o Kagurabachi, eu acho que ele quis se vender dessa forma. Os primeiros capítulos que eu li, eu não achei o mangá tão absurdo de ruim assim, como muitas pessoas estavam falando, muita gente fazendo meme por conta disso. Eu achei o mangá ok, tá, tudo bem, é um mangá ok. Mas tem tanta coisa em Kagurabachi, tem tanto nome assim, poder, essas coisas, que eu fico perdido. Eu já faz um tempo que eu tô lendo Kagurabachi, e todo nome assim que aparece de estranho, né, aqueles nomes, aquelas organizações, poder, que fala, eu fico pensando, o que é isso aqui? Eu sei que eu perdi alguma coisa aí nos capítulos, será que eu esqueci de ler alguma coisa? Eu tô perdido. Faz aí, o mangá já tá com quase 90 capítulos, se não já tiver, né? E eu confesso que alguns capítulos eu me perco, né? Eu tô conseguindo acompanhar a projeção da história, a evolução, mas tem muita coisa aí que eu tô meio perdido. Não sei se foi mal explicado ou realmente eu que não entendi direito. Mas isso que tá me afastando da obra. Kagurabachi não é algo tão impressionante, eu não acho, pelo menos atualmente. Mas ainda dá pra ler. O mangá que, por enquanto, eu não tenho tanto apego assim pra obra. Agora a gente tem o Kyoshi-kun. Kyoshi-kun eu colocaria ele aqui, em bom. Mas, atualmente, eu tô deixando ele por aqui. Esse arco final, quer dizer, eu falo arco final porque parece muito com o arco final. Isso que eu queria falar também sobre Kyoshi-kun. Esse arco agora parece muito um arco final. Eu não sei qual o plano do autor. Eu não sei, porque existem duas possibilidades. Ou o autor, ele tá querendo fazer esse arco para apresentar algo muito maior, porque o vilão desse arco tá com cara de um vilão final, um chefão final. Se ele tá querendo continuar a história, é porque ele quer fazer esse arco aqui e depois de finalizar, ele apresentar algo muito maior. E realmente tem que ser algo muito bom mesmo, porque o chefão daqui realmente já é um que já tá sendo vendido como um vilão poderoso, um vilão forte, um vilão temido. Agora, quer apresentar algo maior, tem que ser algo bom. Mas se o motivo dele for outro, eu acho que a outra proposta seria um final mesmo. Mas aí, seria um final natural ou um final cancelamento? O mais indicado, ao meu ver, a teoria que eu acho mais plausível é de um outro arco. Por enquanto, esse arco não é que eu tô achando ruim, né? O mangá não tá essas coisas também. Eu gostava da obra, gosto da obra em si, mas enfim, por enquanto ele só tá indo no automático. Eu só tô lendo só porque eu quero saber até onde isso vai. Por enquanto é isso. Vamos ver se a obra vai me ganhar de novo, né? Por enquanto que eu acho que é isso. Rimaten, enfim, Rimaten, não sei se eu coloco ele em ainda dá pra ler ou até intancável. Por enquanto eu vou botar ele aqui, ainda dá pra ler. Ele nunca foi um mangá que eu gostei. Nunca foi um mangá tão interessante. Eu falei algumas vezes sobre a questão de Rimaten. Não lembro se foi em vídeo de vendas ou em talks. Mas eu falei sobre a questão, nem sei se foi em comentários também. Mas Rimaten é um mangá onde é uma proposta, né, de ser um roncon, né, uma comédia romântica. Tem toda uma proposta de ser dessa forma. Só que eu não sei o que o autor está fazendo. Porque por mais que sim, atrai um certo público as coisas, né, a questão de hate, essas coisas, eu acho que o autor, ele às vezes ele exagera um pouco. E eu acho que ele coloca algumas situações que sinceramente não era necessário. Todo o hate de Rimaten eu me incomodo. Não que eu tô falando que, nossa, todo capítulo, nossa, tem negócio aí balançando, não. Mas é questão de que vem do nada às vezes, né? Por exemplo, uma coisa que me incomodou bastante, é algo bem besta para algumas pessoas, mas me incomodou, é o painel duplo, né? Quando ele recebeu a capa da revista, comemorando 1 ano, teve a capa colorida. E ele poderia ter feito uma arte bem bonitinha, que foi bonitinha, né? Uma arte muito top, só que tá na cara o fanservice que ele queria fazer. Isso que me incomoda, esses pontos assim, essas coisas que pode ser besta, né? Mas me incomoda, porque Rimaten, ele tem uma arte tão bonitinha, tem uns personagens tão inocentezinhos, tem essas coisinhas assim, aí do nada, pronto. Aí tem uma arte assim, aí tem umas cenas de outro jeito, enfim, isso me incomoda. E isso é algo que me afasta um pouco da obra. E já, a obra já é um romance genérico, eu gosto de romances, mas também depende da forma, né, como é desenvolvido. Não que a proposta de Rimaten é algo ruim. Por enquanto, Rimaten tá aí. Eu tô lendo, assim como o Kyoshi-kun tá no automático, eu tô lendo. Aí vamos ver se vai me ganhando com o tempo, né? O Shinobi Goto, ele é o contrário de Rimaten. Porque em Rimaten eu colocaria ele aqui, o Shinobi Goto, mas acho que eu colocaria ele aqui em bom também. Apesar de eu ter elevado, né, o tópico dele para bom, e eu tô quase diminuindo ele também. Porque o desenvolvimento dele é interessante, né? Eu acho que o Shinobi Goto, ele acerta quando ele não tá desenvolvendo ação. Quando o mangá não foca em lutas, eu fica bom. Mas quando ele volta a focar em luta, ele perde muito, né? Eu não gosto muito dos arcos de luta dele. Então, se Shinobi Goto fosse um mangá só sobre os ninjas aí protegendo, sendo um guarda-costas, né? Como é a proposta da obra, seria bom. Só que o autor, ele desenvolve lutas, né? O que sinceramente não é um problema aqui da obra. O problema não é
a proposta, assim como o autor desenvolve. Eu acho bem chato algumas coisas, né? Algumas motivações, enfim. Acontece. O último arco, por exemplo, foi de luta que teve, foi um treinamento, né? Basicamente. E sinceramente foi muito chato. Foi muito chato algum desenvolvimento, como o autor desenvolveu. Foi até interessante no início, mas depois abusou. Mas como o autor ele queria desenvolver, né? Queria apresentar algo bom, interessante, e foi até o final. Então durou bastante capítulos. Eu acho que durou mais ou menos um pouquinho mais de um volume, né? Então ficou por aí. De qualquer forma, o Shamigōto tá aí em publicação. Acho que dependendo de como o autor resolver, por enquanto ele vai continuar por aí. E aí tem o Holy Dragon. Acho que ele é o único que eu colocaria ele fazer companhia com One Piece. Eu gosto muito da obra, eu acho a obra muito interessante. Muita gente pode achar ruim, e eu entendo, porque o Holy Dragon é basicamente um slice of life, né? Não tem nada tão impressionante assim, fora os capítulos onde a protagonista, ela mostra alguma habilidade nova, né? Que tem um up assim. Chama mais atenção em Holy Dragon é exatamente os momentos de slice of life. Eu acho muito legal, muito divertido. E é basicamente uma calmaria no meio da tempestade, no meio de tanto mangá de ação, porradaria, mangá lutando aí pra fazer sucesso, mostrando romance, mostrando weight, mostrando tudo. Aí no meio de tudo isso tem o Holy Dragon, só mostrando umas garotinhas fazendo nada praticamente, né? Isso eu gosto disso, são esse tipo de obras que me chamam a atenção. Não precisa ser espetacular, ter tantas reviravoltas pra me chamar a atenção. Precisa fazer o básico bem feito, e o Holy Dragon bem feito. Eu gosto muito da obra, é uma das minhas favoritas, né, na Shonen Jump. E eu gosto muito, espero realmente que as coisas se desenvolvam ainda melhor. O Nice Prison já vou botar intancável, né? Porque a obra não tem como, né? Não sei como é que isso foi aprovado pelos editores. Não sei como é que isso passou pela aprovação editorial, como é que isso foi publicado. Como é que o autor teve uma ideia dessas, né? Esse aqui é o único mangá da Jump, de todos os mangás aqui, que eu dropei. Não tem como. O Nice Prison é muito ruim. Nenhum personagem é interessante. A proposta do autor é ruim. Tudo é ruim, eu não aguento mais ver esse mangá aí na revista. Não tem nem como, isso aqui não tem nem cara de Shonen Jump. E tá indo publicação, então tem o que falar, né? É ruim e nada vai mudar isso. Tem o Tomoshi Norte, fica intancável também. Já cansei dessa obra também. No início foi até interessante, o primeiro capítulo, acho que foi o único capítulo bom que essa obra teve. Só que depois o autor perdeu a mão total, assim como foi Red Hood. Muita gente deve gostar de Red Hood. Falando sobre Tomoshi Norte, né, que era o mesmo autor, não tá sendo bom. Eu acho que o ponto, né, e aqui eu coloco também o que algumas pessoas comentaram, é que o autor ele não sabe o que desenvolver. Ele bota arco de treinamento quando ele nem sequer desenvolveu os protagonistas, os personagens. E eu acho que seria diferente, poderia ser diferente. O que ele poderia ser feito, algo que eu acho que algumas pessoas comentaram já em algum vídeo, e eu concordo, é apresentar o mundo, né? Não tem problema fazer uns 3, 4 capítulos só episódicos, só ele resolvendo algumas coisas, alguns problemas, mostrando o mundo, apresentando o mundo, desenvolvendo, mostrando os poderes dele. Então é isso. Outra coisa que me incomodou muito é o quão rápido ele se afeiçoou àquela espírito de fogo, né? Que em um capítulo ela aparece, aí no outro capítulo eles já estão amiguinhos, já estão lá essas coisas, enfim, o que aconteceu? Eu acho que poderia ter sido bem melhor se ele, por exemplo, o capítulo 2 fosse exatamente ele entendendo o que é aquilo, ele ganhando afeição, ele de início, ele achando aquilo muito estranho, ele não querendo ela por perto, mas aí então depois eles então ganham um laço e isso poderia ser até bem interessante, porque isso faria com que a gente entendesse mais um pouco essa ligação dos dois. Mas de um capítulo ela aparece, em outro capítulo os dois já estão amiguinhos, e, enfim, já são top da galáxia. Isso me incomoda muito. O autor de York não sabe desenvolver personagens, não sabe desenvolver nada. Isso que tá complementando mais uma obra dele. Ele no capítulo, ele apresenta uma coisa e já com 5 capítulos à frente ele já quer mostrar uma organização super poderosa, com termos super fodas e habilidades super complexas, enfim. E o autor, ele dando passos maior que as pernas dele. E se ele se importasse em fazer algo lentamente mesmo, sem problema, aí então com o tempo ele apresentava as coisas mais complexo no futuro. Mas parece que o autor ele tem uma ideia na cabeça, nossa, eu tenho uma ideia tão top, e ele vai e coloca tudo em 10 capítulos, isso fica muito puxado. O mangá não tá nem com 15 capítulos e tem tanta coisa que eu sinceramente tô perdido. Então, eu tô tentando entender o que o autor ele tá querendo apresentar. Mas ele tá se queimando de novo. O Tomoshi Norte não vai durar. Ele e Nice Prison são dois mangás que, ao meu ver, se chegar a 20 capítulos vai ser muito. Então, são dois mangás que eu não consigo tancar mais.
Aí tem o Harukazu Mount, que eu coloco ele em bom, que é um mangá ok, né? É bom. Nada tão impressionante também. Eu já falei lá no vídeo de primeiras impressões, então esses mangás agora eu falei sobre eles nas primeiras impressões. Tem 2 vídeos falando sobre ele, né? O Harukazu Mount é um mangá que eu gostei do primeiro capítulo. O que me afasta do mangá é a questão realmente do beisebol. Eu já falei que eu entendo de beisebol, né? Eu gosto, né, de certa forma do esporte, mas não é algo que eu acho tão interessante assim. E por não ser algo que eu tenho tanto contato, me afasta um pouco. É a mesma coisa de Akane Banashi que eu falei, né? É um mangá que me afasta por conta de ser algo que eu não tenho tanto contato. É a mesma coisa com Harukazu Mount. É uma obra interessante, eu gosto bastante da arte, né? A obra por si só. Mas o que me afasta realmente é o esporte em si. Eu continuo acompanhando, continuo lendo. É bom, interessante, mas tem esse ponto aí em questão. E tem o Kaidegami. Eu não sei se eu coloco o Kaidegami bom, mas eu vou colocar ele por enquanto aqui. Ainda dá pra ler. O primeiro capítulo foi legal, foi interessante, gostei bastante, mas ele tá sendo o oposto, por exemplo, de Tomoshiro no Norte, que enquanto o autor tá apressando muito, Kaidegami tá sendo muito lento. Eu já falei isso também na vídeo de primeiras impressões também. Mas a questão é que só agora o autor ele tá tentando desenvolver um pouco mais as coisas. Então, vamos ver o que o autor ainda vai apresentar, né? Por enquanto, ainda tá aqui. Vamos ver se depois desse arco as coisas vão melhorar. Aí o Equide Bros, que tá intancável, não tem como. Eu li o capítulo mais recente ainda, né? O capítulo que saiu mais recente. Mas até então, tudo que foi apresentado tá muito chato. Eu falei muito sobre a questão de Equide Bros, né? Acho que é o único que eu desenvolvi bastante coisa, né? Que Equide Bros, ele é um mangá que o autor, ele não soube desenvolver muito, soube apresentar muito bem os protagonistas, o protagonista em questão, né? Eu falei um pouco mais lá no vídeo, né? Eu não vou repetir as mesmas coisas, mas saiba de uma coisa, Equide Bros não tá legal. Eu não tô gostando da obra, eu ainda tô acompanhando ele porque ainda dá, né? Ainda dá pra ir, mas não tá intancável também. Não tem como eu gostar de uma obra dessas. Aí tem o Ping Pong. Eu vou colocar o Ping Pong no mesmo nível que Harukazu Mount. Eu falei também no vídeo de primeiras impressões, né, que ele é o único mangá que eu ainda eu leio e tenho a vontade de ler, né, dos lançamentos. E ainda continua com o mesmo pensamento. O Ping Pong, dessas estreias, o único mangá que quando lança capítulo, negócio eu leio numa rapidez, porque é interessante. Por enquanto o autor tá fazendo um ótimo trabalho. Espero realmente que essa obra dê certo. Tá sendo, por enquanto, dessas estreias mais recentes, a que mais me empolgou em ler. E espero realmente que continue dessa forma. Ping Pong é uma obra muito boa, muito legal, muito interessante. Mas por enquanto tá no início, né? Então não tem como a gente ter tanta ideia assim. As coisas acho que só vão ficar mais sérias com o tempo. O autor vai aos poucos. E isso é interessante, né? Algo que Tomoshiro no Norte não tá fazendo, que é a questão de aos poucos elevar o nível da história. Ele vai colocando problemas mais básicos, né, como o autor atualmente está nesse nível, algumas questões mais básicas, mas aos poucos as coisas vão ficando mais sérias. Ping Pong, por enquanto, ele está seguindo exatamente dessa forma. O Harukazu Mount também, eu diria que Karegami também. O Ping Pong, ele tá realmente seguindo dessa forma. Ele tá conseguindo desenvolver bem a sua história, né, aos poucos. Então eu espero realmente que com o tempo essa história consiga aí apresentar algo muito legal no futuro. Tá sendo uma das melhores estreias. Então ao todo fica assim, minha tier list. Nada tão impressionante, né? A maioria dos mangás estão abaixo da média. Quero saber a opinião de vocês também. Qual mangás você acha que tá intancável? Mangás que sinceramente não tem como. Deixa aí no comentário, ou aqueles mangás que você acha, não, isso aqui tá salvou na revista. Quero saber a opinião de vocês também. É muito interessante eu saber a opinião de outras pessoas também, não só a minha. Se você quiser mais vídeos como esse, deixa o like, comente aí e se inscreve também para você estar recebendo mais vídeos como esse. Posso estar fazendo de outros tipos também, posso fazer de outras revistas, posso fazer só, por exemplo, de personagens ou de, sei lá, animes, por exemplo, tem os animes da temporada. Quero saber a opinião de vocês também desse tipo. Mas de qualquer forma, o vídeo é esse, acho que ficou bastante longo. Até o próximo vídeo.